A paz do Senhor, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD. E é uma satisfação ter você aqui conosco em mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecer a você que tem estado conosco aí todas as lições, tem compartilhado, tem curtido, tem comentado. É sempre uma satisfação receber você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 2. Nossa lição de número 2. Estamos aí no Evangelho de João. Evangelho de João, descrevendo aí Jesus como o eterno, como o Verbo de Deus. E hoje nós vamos para a nossa lição de número 2. O Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Bênção de Deus para a nossa vida, nossa lição de hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do fundo histórico aí do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E vamos começar logo após a nossa vinheta. Muito bem, voltamos. Lição de número 2. Lição de número 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Nosso texto áureo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, e o verso 1. Este versículo é uma das declarações mais profundas e teológicas das Escrituras. João, ele começa o seu evangelho com uma afirmação direta e poderosa sobre a identidade de Jesus Cristo. Ele é a expressão viva do próprio Deus. Quando João diz no princípio, essa expressão remete diretamente a Gênesis, capítulo 1 e o verso 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele está nos levando ao início de tudo, antes de toda a criação, para declarar que o Verbo já existia. Isso afirma a eternidade de Cristo. Ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. João 1 é um versículo que não apenas apresenta Jesus, mas revela sua natureza eterna, divina, pessoal. É a introdução majestosa do Evangelho que nos leva além do tempo e da criação. Ela nos leva até a existência eterna do Filho de Deus. Quando ele diz era o verbo, a palavra verbo carrega a ideia de razão, de expressão, de comunicação. Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus aos homens. Ele é a palavra que manifesta quem Deus é, tanto em poder como em caráter. Diferente de Mateus e Lucas, que começam com o nascimento de Jesus, João volta ao passado para afirmar que o Verbo já existia antes de tudo. Isso mostra que Jesus não teve um começo, pois ele sempre foi. O uso do termo era e não foi criado mostra continuidade e eternidade. A eternidade do Filho de Deus. Quando João diz
o verbo estava com Deus, essa parte do versículo revela que o verbo estava em comunhão íntima com o Pai. A expressão com Deus indica distinção de pessoas dentro da Trindade. O verbo, o filho, não é o mesmo que o Pai, mas está em perfeita união com ele, revelando assim a comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Jesus, ele estava com Deus, indicando relacionamento e distinção, mas não indica separação. Ele é Deus, mas não é o Pai. O que apoia a doutrina da Trindade, um só Deus em três pessoas. Quando João diz e o verbo era Deus, João não deixa margem de dúvida para nós. O verbo é Deus em essência, em natureza, em poder. Ele não é apenas um ser divino ou um profeta iluminado. Ele é o próprio Deus, pleno em glória, pleno em majestade. Essa é uma das declarações mais diretas sobre a divindade de Cristo, em toda a Bíblia. João não diz que o verbo era como Deus, ou que o verbo estava próximo de Deus. Ele afirma com clareza que o verbo era Deus. Ou seja, Jesus tem a mesma natureza, a mesma glória, a mesma essência divina que o Pai. João, no início do seu evangelho, nos convida a reconhecer a divindade e a eternidade de Jesus. Ele não é apenas o Salvador, mas o Deus eterno que criou todas as coisas e que se fez carne para habitar entre os homens. Saber disso deve fortalecer a nossa fé, inspirar a nossa adoração, aprofundar a nossa comunhão com Ele. Esse texto nos chama à reverência. O Jesus que andou entre os homens e curou e ensinou e morreu na cruz, ele é o próprio Deus eterno que criou todas as coisas e reina de maneira soberana sobre tudo. Ter consciência disso transforma a forma como nós oramos, como nós adoramos, como nós vivemos. Ele é mais do que o Mestre. Ele é o Deus eterno que se revelou a nós por amor. Esse texto de João 1:1 é um texto extremamente profundo. É um texto extremamente teológico que revela a pessoa de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Verdade aplicada, nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição. O Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus enviado para nos salvar. O Evangelho de João, ele revela que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E que este Verbo que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo, o Filho de Deus, o prometido, o enviado para salvar o pecador. O Evangelho de João não é apenas um relato histórico da vida de Jesus, mas é uma profunda revelação espiritual sobre quem ele é. João, ele apresenta Jesus como o Verbo, o Logos, a palavra viva de Deus que existia desde a eternidade e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Essa palavra eterna se fez carne, ou seja, assumiu plenamente a natureza humana sem deixar de ser Deus. João testemunha que Deus veio habitar entre os homens de forma visível, palpável e cheia de graça, cheia de verdade. Esse Verbo encarnado é identificado como o Cristo prometido, o Messias esperado por Israel. E é identificado também como o Filho de Deus, título que indica a sua origem divina e a sua relação única com o Pai. Mais do que uma vinda gloriosa, sua missão era salvadora, trazer luz àquele que estava em trevas, trazer vida
para aquele que havia ou jazia na morte, e reconciliação entre Deus e os homens. O propósito central do Evangelho de João é exatamente esse: para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é conhecer o contexto histórico e religioso do Evangelho de João. O segundo é ressaltar as adversidades que os cristãos enfrentavam nos dias de João. E terceiro, compreender a diferença entre o Evangelho de João e os evangelhos sinóticos. Temos aí nosso texto de referência. Nosso texto de referência se encontra em João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do verso 2, já que nós já lemos o verso 1. Diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos aí o nosso motivo de oração. Nosso motivo de oração, devemos orar a Deus para que mais pessoas possam reconhecer o Filho de Deus como único e suficiente Salvador. A nossa oração deve ser que mais pessoas reconheçam o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Eita glória! Esse motivo de oração expressa o desejo central do coração de Deus, que é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade e sejam salvos. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus como o único caminho para a salvação. Jesus diz em João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante disso, orar para que mais pessoas reconheçam a Jesus como Filho de Deus não é apenas um pedido piedoso que fazemos diante do Pai, mas é uma intercessão que está alinhada, está de acordo com a vontade do próprio Deus. O mundo, ele está cheio de enganos, de ideologia, de caminhos falsos. Por isso nós precisamos clamar para que o Espírito Santo revele a verdade do Evangelho aos corações que estão endurecidos. Reconhecer Jesus como o único Salvador é o início de uma transformação eterna que acontece na vida de todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Quando nós oramos por isso, estamos colaborando com a missão da igreja, estamos colaborando com o plano redentor de Deus para a humanidade. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3 e o verso 9, ele diz que ele não tem sido tardio. Não é que ele esteja demorando para vir. É que ele tem sido paciente, ele tem sido longânimo, não querendo que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem ao arrependimento. Ele está dando um tempo para que essa salvação, esse amor, chegue na vida de cada um. E que possamos orar para que isso seja possível. Que possamos orar com o desejo que isso se realize, porque esse também é o desejo do coração
de Deus. Então, vamos orar para que mais pessoas reconheçam o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, é no Teu nome que adentramos a presença do Pai e queremos neste momento pedir, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Consolador, por este Espírito que o Senhor nos envia a nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, que mais pessoas possam Te conhecer, Te receber como único e suficiente Salvador de suas vidas, para que as suas vidas possam ser transformadas, para que elas possam ter a sua comunhão restaurada com o Pai, para que elas possam ter as suas vidas transformadas, assim como o Senhor tem transformado a minha vida, Senhor. Assim como o Senhor tem transformado a vida desse professor, deste aluno, deste irmão, desta irmã, que está neste momento ligado nesta pré-aula, ligado neste vídeo. Que o Senhor possa, Deus, de maneira poderosa, não somente trabalhar nos corações para que sejam transformados e recebam o Teu Filho como único e suficiente Salvador, mas que nós também, eu e esta pessoa que está aqui nos ouvindo neste momento, que a Tua igreja, que nós sejamos um instrumento do Teu Espírito Santo para fazer, para possibilitar, para facilitar que mais pessoas possam conhecer o Teu Filho como único e suficiente Salvador. Que nós possamos ser um instrumento Teu, para que o Teu amor e a Tua palavra chegue a mais pessoas e mais pessoas Te reconheçam como único e suficiente Salvador em suas vidas. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, em nome de Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Aleluia! Esboço da nossa lição. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, o contexto histórico. O segundo tópico, o contexto religioso. E o terceiro tópico, o propósito. Muito bem, nossa introdução. Nossa introdução diz que o Evangelho de João se destaca dos demais por se aprofundar em temas teológicos, pois enfatiza a divindade de Cristo nos registros dos milagres e ensinos, mais do que os outros evangelhos. Veremos um pouco dos contextos históricos e religiosos do tempo em que o Evangelho de João foi escrito, além do propósito que o apóstolo expressou em João 20:31. Então, o Evangelho de João, ele realmente se distingue, ele diferencia-se dos demais evangelhos de Mateus, de Lucas, né, e de Marcos, ou Mateus, Marco e Lucas, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, parecidos, né? Relatam basicamente as mesmas coisas esses 3 evangelhos. Ele é diferente por causa do seu caráter teológico. Ele tem um caráter mais teológico, mais contemplativo, diferenciando dos outros que tem um caráter mais histórico. Enquanto os evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas oferecem uma narrativa mais cronológica, mais histórica da vida e do ministério de Jesus, João ele tem como propósito principal revelar quem Jesus é em sua essência divina. Desde o primeiro versículo que nós vimos lá no nosso texto áureo, em João 1, João afirma que Jesus é o Verbo eterno, que estava com Deus e que ele mesmo é Deus. Essa ênfase se mantém ao longo de todo o livro, apresentando Jesus não apenas como um mestre, um profeta, como um enviado de Deus, mas como filho do próprio Deus, como Salvador, como a luz do mundo, como o pão da vida, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida. Ele apresenta seus milagres chamando-os de sinais. Ele coloca os milagres de Jesus não apenas como atos de poder, mas uma manifestação que revela
a glória e a identidade divina de Cristo. Cada sinal registrado tem um propósito espiritual, que é levar o leitor à fé em Jesus Cristo, como sendo o ungido de Deus. Além disso, João registra longos discursos e orações de Jesus, como o diálogo, com Nicodemos, como a mulher samaritana, como o sermão do pão da vida, e a oração sacerdotal que nós vemos lá no capítulo 17 do livro de João. Todos esses relatos, todos esses ensinamentos carregados de profundidade teológica. Então, o Evangelho de João, ele é um livro que se diferencia, um evangelho que, de fato, se diferencia dos outros evangelhos pelo seu conteúdo, pela característica teológica que nós encontramos no Evangelho de João. Eita glória! Vamos lá, tópico 1, o contexto histórico. O Evangelho de João foi provavelmente escrito entre os anos 90 a 100 depois de Cristo, em um contexto histórico marcado pela crescente separação entre os cristãos e os judeus. O apóstolo João teria escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades e dos muitos debates com as autoridades das sinagogas. Quando agora o apóstolo João compôs o seu escrito, o cristianismo ele já havia se espalhado além das fronteiras judaicas. Ele já tinha saído ali da região da Galileia, da região de Jerusalém. Ele já tinha alcançado o mundo greco-romano. O Império Romano ele já estava permeado pelo Evangelho nesse tempo. A maioria dos novos convertidos, nessa época que João escreveu o seu Evangelho, a maioria dos novos convertidos já não era mais de origem judaica, mas já era composta de não-judeus, de gentios. O que exigia aí uma apresentação mais clara e mais profunda da identidade de Jesus. Por isso é que João foca em temas universais e espirituais como luz, como verdade, como vida, como fé, como amor. E por esse motivo ele foca nesses temas, porque ele precisa esclarecer quem é Jesus para essas pessoas, porque essas pessoas não tinham o mesmo fundamento que os judeus tinham dos escritos dos profetas, onde falava-se acerca de Jesus. E por isso, por esse motivo, alguns desafios se levantavam. Na época em que João escreveu, a igreja enfrentava heresias que surgiam todos os dias, como o gnosticismo, que negava que Jesus fosse verdadeiramente Deus ou verdadeiramente homem. Muitos gnósticos acreditavam que a matéria era má, era ruim, e que Deus jamais poderia habitar num corpo humano. Essa era a ideia que os gnósticos tinham naquela época, e então combatiam o evangelho por causa disso. Mas João entra num contra-ataque a isso, diretamente quando afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele reforça que Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Verdade que é essencial para a fé cristã. Então ele escreve o seu evangelho com uma finalidade espiritual, mas ao mesmo tempo apologética. Ou seja, uma finalidade espiritual, mas também uma finalidade de defesa do evangelho. Então, diferente dos outros evangelhos ou dos outros evangelistas que seguem uma linha cronológica e narrativa histórica, João, ele escreve com uma finalidade teológica e evangelística clara. Ele diz, lá no verso 31 do capítulo 20, para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João estrutura o seu evangelho em sinais, que são os milagres, e declarações, como eu sou, que revelam a identidade divina de Jesus, ensinando que ele é o único caminho para a vida eterna. O Evangelho de João também foi escrito em um contexto de desafios teológicos, de crescimento da igreja entre os gentios, de ameaças doutrinárias, especialmente quanto à identidade de Cristo. João responde a tudo isso com um testemunho profundo, com um testemunho espiritual, revelando Jesus como o Verbo eterno de Deus, que se fez carne para salvar a humanidade. Esse é o Evangelho de João. Tópico 1.1. A autoria material do Evangelho. Os pais da igreja, como Eusébio, Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Teófilo de Antioquia e Policarpo, concordam sobre a autoria do Evangelho de João ser do próprio João. Então temos aí a autoria do quarto evangelho, tradicionalmente então atribuído ao apóstolo João, o filho de Zebedeu. Essa autoria é fortemente sustentada por uma tradição sólida e ininterrupta dentro da igreja primitiva. Durante longos períodos aí nós tivemos essa defesa dentro da igreja primitiva de que João é, de fato, o autor, né? O apóstolo João é o autor do Evangelho de João. Vários pais da igreja, como Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Teófilo de Antioquia, Policarpo e Eusébio de Cesareia, afirmam que, de maneira clara, que João foi o autor do evangelho que leva o seu nome. Irineu, por exemplo, que foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto do apóstolo João, ele testemunha em sua obra Contra as Heresias. Essa obra Contra as Heresias é um compilado de apologético que tem 4 volumes, tem 4 livros. E no terceiro livro, ele afirma que João escreveu o seu evangelho enquanto estava em Éfeso, na Ásia Menor. Clemente de Alexandria menciona que João, ao ver os relatos já existentes de Mateus, Marcos e Lucas, decidiu escrever um evangelho espiritual que complementasse os demais. Já Teófilo de Antioquia, por volta de 180 depois de Cristo, também cita João como autor do quarto evangelho. Já Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, reforça esses testemunhos, confirmando a tradição que sempre identificou João como um autor. Mas uma coisa é importante nós destacarmos: nenhum desses escritores antigos sugere qualquer outro autor para esse evangelho que não seja o evangelista João, o apóstolo João. Isso demonstra o consenso da igreja primitiva sobre a autoria deste evangelho. Internamente, o próprio texto do evangelho indica que foi escrito por alguém com acesso direto aos acontecimentos descritos nele, alguém que teve convivência íntima com Jesus. A autoria do quarto evangelho, ela é fortemente sustentada como sendo de João por causa desses indícios internos também. O estilo, o conteúdo, os detalhes que apontam que quem escreveu era alguém de fato muito próximo de Jesus, que caminhou com Jesus. Portanto, a autoria do livro é inegável. Apóstolo João. Tópico 1.2. A data e o local. Apesar de o livro não conter citações exatas a respeito do local e da data, estudiosos e historiadores da igreja primitiva apontam a cidade de Éfeso,
capital da Ásia Menor, onde João morou por longos anos e pastoreou ali a maior igreja gentílica da época. Essa tradição ela é reforçada por testemunhos antigos como de Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, que afirma que João viveu seus últimos dias em Éfeso e ali teria escrito o Evangelho de João, assim como as suas cartas. Bom, em relação à data, a maioria dos estudiosos sugere que o Evangelho de João foi escrito ali no finalzinho do século I, entre 90 e 100 ali depois de Cristo. Embora que alguns, possam considerar possível uma data um pouco posterior ou um pouco anterior a essa data citada. Essa cronologia posterior aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas é apoiada pelo fato de João ter escrito com um enfoque mais teológico, mais interpretativo, oferecendo assim uma visão mais madura, mais reflexiva da vida e da obra de Jesus. O Evangelho ele também apresenta uma cristologia elevada e uma linguagem mais desenvolvida, o que indica um tempo maior de meditação sobre os eventos relatados. Mas mesmo que o texto não forneça detalhes objetivos sobre quando e onde ele foi escrito, a tradição cristã antiga e a análise interna do conteúdo apontam para a cidade de Éfeso e por volta aí do final do século I, como o cenário mais provável para sua composição. Sobre isso, não tem muito o que se falar, estão aí nos livros históricos e essa é a afirmação que nós temos a respeito da data e local. Tópico 1.3, os destinatários, a quem foi endereçado o Evangelho de João. O Evangelho de João foi endereçado tanto aos judeus quanto aos gentios, embora eles estivessem em um ambiente cercado pelo gnosticismo judaico e o desejo de João era apresentar Jesus como Cristo, Filho de Deus. Assim, quem cresce teria a vida eterna em seu nome. Muito bem, todos os evangelhos tiveram endereços certos. Todos os evangelhos tiveram endereço certos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, o público-alvo dele eram os judeus convertidos ao cristianismo ou judeus interessados em Jesus como Messias. Nós temos aí como características fortes no livro de Mateus a ênfase em Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento, assim como ele contém muitas citações diretas das escrituras hebraicas e ele apresenta Jesus como rei dos judeus, descendente de Davi. Já o Evangelho de Marcos, o público-alvo dele eram os gentios, especialmente os romanos, possivelmente cristãos perseguidos na época. Características fortes do Evangelho de Marcos é a narração rápida, objetiva e cheia de ação. Usa muito o termo imediatamente, é muito encontrado no Evangelho de Marcos. E ele apresenta Jesus como o servo sofredor e o poderoso Filho de Deus. Já o Evangelho de Lucas, público-alvo dele, gentios cultos, especialmente gregos e convertidos ao cristianismo. Características fortes do Evangelho de Lucas, ele apresenta Jesus como Filho do Homem, o Salvador universal. Dá ênfase na compaixão, na misericórdia, na inclusão dos marginalizados, como mulheres, pobres, samaritanos, publicanos, etc. E tem uma riqueza de detalhe histórico e geográfico. Lucas, ele escreve como um historiador. Já o Evangelho de João, ele foi endereçado tanto a judeus quanto a gentios, refletindo aí a missão universal de Jesus Cristo e o alcance do Evangelho a todas as nações. João,
ele escreveu com um propósito claro de revelar a identidade divina de Jesus como Filho de Deus e Salvador do mundo, usando elementos que dialogavam tanto com a tradição judaica como com os questionamentos dos gentios inseridos em um contexto filosófico e religioso diversificado da época. Por exemplo, essa dialogação que João teve. Por exemplo, a palavra logos, o verbo usado por João. A palavra grega, essa palavra grega, ela é carregada de significado, tanto na filosofia grega quanto no pensamento judaico. No pensamento grego, para Heráclito, o logos, o verbo, era a razão ou o princípio racional que governa o universo. Já para os estoicos, o logos, o verbo, era uma força divina racional que permeava tudo, o princípio organizador do cosmos. Para Filon de Alexandria, o logos, o verbo, era o intermediário entre Deus transcendente e o mundo material. Já no pensamento judaico, o logos, o verbo, se relaciona com a palavra de Deus, que cria, que revela, que age, como nós vemos em Gênesis capítulo 1. E disse Deus. Então a palavra ela age, ela cria, ela revela, ela reage. Também se associa o verbo na ideia judaica à sabedoria de Deus, como em Provérbios 8, onde a sabedoria ela ganha uma forma humana. Ela se manifesta em Provérbios 8 como uma pessoa com personalidade. E nos escritos sapiensais. Os escritos sapiensais são aqueles escritos que têm ênfase na vida prática, na vida cotidiana, com reflexões sobre moralidade, justiça, trabalho, sofrimento, o propósito da vida, fazendo observações do comportamento humano, da natureza, trazendo uma valorização da sabedoria como dom de Deus, fazendo um contraste frequente entre sábio e tolo, sobre o justo, sobre o ímpio, como nós encontramos no livro de Jó, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro dos Salmos. João usa então esse conceito filosófico para revelar a teologia cristã. Ele toma esse conceito que é familiar entre gregos e judeus e redefine ele de maneira cristológica. O logos, o verbo para João, não é uma força impessoal, mas uma pessoa. O logos é Jesus, o verbo é Jesus. Esse Jesus, ele se fez carne, esse logos, esse verbo se fez carne, contrariando assim o pensamento gnóstico que desprezava a matéria. O logos, ele agora, trazido por João, ele é eterno, ele é criador, ele é luz, ele é vida, ele é o próprio Deus. Não mais apenas uma ideia racional ou divina, mas o próprio Deus encarnado. João, ao escrever seu evangelho, ele dialoga com a filosofia contemporânea para apresentar verdades espirituais profundas. Ele não copia os filósofos, mas ele ressignifica, ele dá um novo significado aos termos usados pelos filósofos para comunicar o evangelho de maneira compreensiva, de maneira impactante, aos judeus helenizados e aos gentios cultos. Então ele pega aí esse entendimento que essas pessoas tinham a respeito de determinados assuntos e dentro desse entendimento ele traz um novo significado para explicar quem é Jesus. Eu me lembro de Paulo, né, quando ele chega ali na praça e tem algumas pessoas nos altares, e tinha um altar
ao Deus desconhecido. E ele pega justamente essa vertente do Deus desconhecido para apresentar o Deus desconhecido para as pessoas. Na época da redação do Evangelho de João, o ambiente cultural era fortemente influenciado por correntes de pensamentos gnósticos, inclusive por formas de gnosticismo judaico, que pregava ideias como a separação entre o espírito, que é bom, e a matéria, que é má, negando assim com frequência a encarnação real de Jesus. Como? Como que um Deus que é grande, que é poderoso, que é santo, vai habitar num corpo humano que é uma matéria desprezível? Então João confronta diretamente essas doutrinas ao afirmar que o Verbo se fez carne, sim, reforçando a plena humanidade e divindade de Jesus em oposição a esse pensamento gnóstico. Para os judeus, João destaca os sinais e as profecias cumpridas em Jesus, mostrando que ele é o Messias esperado. Já para os gentios, especialmente aqueles influenciados pelo pensamento grego, João apresenta Jesus como o Verbo eterno, o Logos, o Verbo de Deus, a palavra divina, por meio da qual tudo foi criado. Conectando assim o Evangelho a conceitos filosóficos compreensíveis por eles. Assim, João, com o seu Evangelho, tem uma dupla finalidade: alcançar tanto os judeus que conheciam as Escrituras, quanto os gentios que buscavam respostas espirituais e filosóficas, ambos inseridos em um mundo cada vez mais permeado por crentes ou por crenças, sincréticas, por misturas, de crenças, além, de crenças heréticas que confrontavam a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Tópico 2, o contexto religioso do Evangelho de João. O Evangelho joanino está entre registros do cristianismo do final do primeiro século, num tempo em que crescente oposição alcançavam os cristãos, apostasias e disputas sobre a natureza de Jesus permeavam as rodas de conversa. O Evangelho de João ele é escrito, então, em um período de tensão crescente entre ali o cristianismo e o judaísmo, além de ter, de estar presente numa sociedade marcada por diversas influências filosóficas, religiosas, como o gnosticismo e o helenismo, que era dominante naquela época. Então, o Evangelho de João tem esse pano de fundo aí. Ele tem esse contexto histórico religioso que nós vamos ver nesse tópico de número 2. 2.1, o judaísmo e o cristianismo. O movimento judaizante fez uso de muitos meios para tentar atingir o cristianismo com suas perspicazes manifestações. O Evangelho nos mostra que as constantes críticas da liderança religiosa judaica contra o discurso de Jesus e alguns comportamentos dos que seguiam foram beneficiados por suas ações. Ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus recusou o ensinamento judaico de que nenhum homem pode ser intermediário entre o Criador e os seres humanos. Os judaizantes, eles condicionavam a salvação à obediência da lei. Para eles, manter-se fiel à identidade judaica era mais importante que professar a fé em Cristo Jesus. Então nós temos aí uma das primeiras batalhas
que nós temos para o cristianismo é o próprio judaísmo. O judaísmo ele não admitia que Jesus fosse o Cristo, o Messias, que Jesus fosse o Filho de Deus. E isso para eles era uma blasfêmia. Então, o judaísmo ele foi um opositor ferrenho do cristianismo. E o cristianismo sofreu muito por causa dessa perseguição. Não esquecendo que Jesus ele foi morto justamente amando dos judeus, amando desse grupo religioso. Não podemos esquecer que Paulo, ao perseguir os cristãos, ele tinha carta dos fariseus para fazer isso. Então teve um atrito muito grande, uma perseguição muito grande, uma barreira muito grande erguida ali pelo judaísmo para tentar frear o crescimento do cristianismo, que para eles era uma seita, a seita do Nazareno. Tópico 2.2, o helenismo e o cristianismo. Posteriormente à morte do Filho de Deus, surgiram diferentes ideias sobre sua real missão, o que gerou divisão entre alguns grupos que entendiam a mensagem do Evangelho de modo diferente. O nosso comentarista, ele diz que o helenismo foi considerado uma religião pagã que se opunha ao cristianismo. Helenismo, na verdade, não era bem uma religião. O helenismo foi um período cultural que se seguiu após as conquistas, né, de Alexandre o Grande, a partir do terceiro século antes de Cristo. Esse período cultural ele influenciou uma vasta região conquistada pelos gregos, pelos romanos, com a cultura, com a filosofia e com a religião grega. Não se tratava de uma religião especificamente, mas de um conjunto de tradições religiosas, culturais, filosóficas, pagãs, com cultos a muitos deuses, onde o povo professava uma fé politeísta e também com práticas esotéricas, astrológicas. Por que o helenismo tinha oposição ao cristianismo? Porque a visão de mundo do helenismo ela era diferente da visão de mundo do cristianismo. Eles criam em vários deuses, eles valorizavam muito a razão como um caminho para a salvação, tinha muita filosofia, né, como o estoicismo, o epicurismo, o platonismo, e com o surgimento do cristianismo, essas ideias foram vistas pelos cristãos como opositoras à revelação divina, à sua fé monoteísta, crença em um único Deus. Havia, nesse tempo, uma inquietação filosófica. Muitos pensadores helenistas, como os estoicos, os cínicos, os epicuristas, eles buscavam compreender o sentido da vida. Buscavam compreender o problema do sofrimento, o caminho para a felicidade. E essa inquietação gerou grande produção filosófica e ética, mas com respostas que muitas das vezes se chocavam com os ensinamentos cristãos. Não é de hoje que nós vemos religiões, que nós vemos filosofias, que nós vemos ideologias e movimentos que se apropriam dos ensinamentos de Jesus e acabam distorcendo esses ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus não condiz com aquilo que eles praticam, com aquilo que eles defendem. E era justamente isso que ocorria
nesse primeiro e segundo século. Eles faziam uma mistura com os ensinamentos de Jesus e ia torcendo isso. E as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele nos adverte por diversas vezes sobre isso. Lá em Colossenses, no capítulo 2 e o verso 8, ele diz que nós devemos ter cuidado para que ninguém nos faça presa. Nos faça presa como? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. O que é uma sutileza? É algo que vem assim disfarçado. Parece bom, contém a palavra, mas é uma armadilha. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João nos advertiu a respeito desses falsos mestres que nos tentariam enganar com sutilezas, uma mistura dos ensinamentos de Jesus com miticismo, com astrologia, com filosofias humanas, e isso acaba por parecer bom, porque as palavras são bonitas, e no meio dessas palavras há uma palavra dita por Deus. E aí então é preciso tomarmos cuidado. Paulo, Pedro, João nos alerta a respeito disso. Tópico 2.3, o gnosticismo e o cristianismo. A igreja primitiva teve que lidar com uma doutrina danosa à fé cristã, chamada gnosticismo. Além da contínua oposição da religião judaica, a igreja ainda nos tempos apostólicos já enfrentava algumas heresias, em especial o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, essa palavra é grega, né? Quer dizer conhecimento, foi um movimento religioso e filosófico que surgiu ali entre o século I e o século II. Ele surgiu influenciado por uma mistura de ideias. Olha só, a mistura que nós temos aí. Nasceu de uma mistura de ideias gregas, de ideias orientais e de ideias judaicas. Então eles pegavam um pouquinho de cada um e fizeram então uma mistura tendo um resultado final. Não era uma religião organizada, mas sim um conjunto de doutrinas variadas. Eles não eram uma religião organizada, mas eles se disseminavam, eles se espalhavam como um conjunto de doutrinas variadas que tinham em comum a ênfase na salvação por meio de um conhecimento secreto, por meio de uma iluminação. As características principais do gnosticismo são a dicotomia espírito e matéria. O gnosticismo ensinava que o mundo material era mau, criado por um Deus inferior, por um Deus corrompido. Somente o espírito para eles era bom. A salvação para eles consistia em escapar do corpo e voltar ao mundo espiritual. Deus para eles é um ser supremo e distante. A verdadeira ideia que eles tinham sobre Deus, ou a ideia que eles tinham sobre o Deus verdadeiro, é que esse Deus era inacessível, ele era distante, ele era puro, espiritual. Ninguém tinha acesso a ele. Havia uma série de seres intermediários aí entre os homens e Deus. Essa era a ideia que eles tinham. Jesus, para eles, eles tinham Jesus como um portador do conhecimento, de um conhecimento, né, secreto. Muitos gnósticos negavam a encarnação real de Jesus, dizendo que ele apenas parecia ter um corpo. É uma doutrina chamada de docetismo. Jesus, segundo eles, não tinha um corpo, só parecia que tinha. Não era real aquele corpo. Segundo ele, Jesus veio para transmitir um conhecimento espiritual necessário para a libertação da alma, para que a alma voltasse novamente para esse mundo espiritual e assim fosse salvo. Eles rejeitavam o Antigo Testamento, eles viam o Deus do Antigo Testamento como um Deus inferior, como um Deus mau, incompatível com o Deus de amor relatado por Jesus.
Vocês notam que essas seitas, essas filosofias, elas sempre pegam parte daquilo que Jesus falou para adequar aquilo que eles pensam. E aí eles vão fazendo recortes. Sobre a salvação, eles diziam que a salvação era só para os iluminados. Apenas os que possuíam a gnose, o conhecimento espiritual profundo e secreto, poderiam ser de fato salvos. E aí há um contraste aí entre o gnosticismo e o cristianismo primitivo. Por isso, o gnosticismo foi uma das maiores ameaças doutrinárias à fé cristã no primeiro e segundo século. Por isso que muitos textos do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, de João, de Judas, contêm advertência contra falsos mestres, que negavam a encarnação de Jesus, que distorciam o evangelho e ensinavam ideias contrárias à fé apostólica. Como? Então, nesse caso, que o evangelho de João combate o gnosticismo. O evangelho de João, então, vem e apresenta várias afirmações que confrontam diretamente as ideias gnósticas, como em João, no capítulo 1, o verso 1 e o verso 14. O Logos se fez carne. João afirma que o Verbo eterno, ele se fez carne, ele encarnou. Não é que ele parecia ter um corpo, mas ele era verdadeiramente humano. Em João 3,16, a salvação, segundo João, é pela fé e não por um conhecimento secreto. A salvação, ela é oferecida a todos os que creem, para todo aquele que nele crê. Não é apenas para um grupo iluminado. Em João 8,32, João diz: e conhecereis a verdade. O conhecimento que liberta é a verdade revelada por Cristo. Não um segredo místico, oculto, que precisa ser buscado para a salvação. Já na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 2 e 3, João traz a prova dos espíritos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se não confessa, não é de Deus. Então, esse evangelho de João, ele vem aí numa época de muitos desafios, de muitas apostasias, de muitas heresias, de muito afastamento de líderes daquilo que Jesus de fato ensinou, da mensagem que Jesus de fato veio trazer a este mundo. Aleluia! Glória a Deus! Tópico 3, o propósito do Evangelho de João. O apóstolo João declarou claramente o propósito do seu evangelho. A declaração deste propósito está lá em João 20:31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Diferente dos outros evangelhos, João é um evangelho, ou traz um evangelho com um propósito declarado. João, ele explicita por que ele escreveu a sua obra. Ele não registra todos os feitos de Jesus. Inclusive, ele diz que se todos os feitos de Jesus fossem ser escritos, todo o mundo não caberia, esses livros. Claro, ele usou aí uma hipérbole, uma figura de linguagem. Mas o que João faz, já que ele não registra todos os feitos de Jesus? Ele seleciona sinais e palavras-chave com um objetivo: levar o leitor a uma fé salvadora. Ele diz: para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. João, ele quer provar com o seu evangelho que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Crer que Jesus é o Cristo significa
reconhecê-lo como o Salvador prometido, aquele que viria redimir Israel e todo o mundo. Quando ele fala o Filho de Deus, título que aponta para a divindade de Jesus, João apresenta Jesus não apenas como um mestre ou um profeta, mas como o próprio Deus que encarnou. Crer em Jesus como Filho de Deus é reconhecer sua origem divina e sua união eterna com o Pai. Quando ele diz para que crendo tenhas vida em seu nome, o objetivo da fé não é apenas intelectual, mas existencial e, sobretudo, espiritual. Levar o ser humano à vida eterna. Em João, vida não é apenas vida. Em João, vida não é apenas vida, uma existência biológica, mas é uma vida plena, abundante, eterna. Mas essa vida, ela é acessada somente em seu nome. Ou seja, por meio da autoridade, da obra redentora e da identidade de Jesus. Enfim, o Evangelho de João não foi escrito apenas para informar, mas isso aqui é forte, para transformar. Vou repetir para você. O Evangelho de João não foi escrito para informar, mas para transformar. Seu propósito é levar o leitor a uma fé viva e pessoal em Jesus Cristo como Messias e Filho de Deus, e assim experimentar a vida eterna que só Ele pode trazer para nós. Tópico 3.1. Um evangelho distinto dos demais. O Evangelho de João nos é apresentado após o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles são assim chamados por partilhar uma composição histórica semelhante e conter relatos em comum. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos porque podem ser vistos juntos, né? Ou seja, os assuntos deles trazem algo em comum. Eles seguem uma estrutura narrativa similar. Batismo de Jesus, ministério na Galileia, viagem a Jerusalém, paixão, morte, ressurreição. Nós vamos ver isso nos 3 primeiros evangelhos. Eles compartilham muitos dos mesmos eventos, dos mesmos milagres, das mesmas palavras, dos mesmos ensinamentos. Às vezes com palavras quase idênticas. O Evangelho de João não, ele é distinto. Ele tem uma estrutura diferente. Ele se concentra em longos discursos teológicos apresentados por Jesus. Ele apresenta sinais, os milagres, né, como provas da divindade de Jesus. Ele destaca a identidade divina de Jesus desde o início, lá no nosso textuário, lembra? João 1, no princípio era o verbo. O foco está mais na interpretação espiritual dos fatos do que na sequência cronológica, né, que aconteceu aí na vida de Jesus, na genealogia de Jesus. Ele vai além disso, ele vai para antes disso, na verdade. Ele traz, então, com essa visão, uma complementaridade aos 3 outros evangelhos. João, ele não contradiz os outros evangelhos, ele só os complementa, trazendo luz e profundidade teológica àqueles ensinamentos. Enquanto os evangelhos sinóticos mostram um Jesus histórico, João apresenta um Jesus eterno, um Jesus que é filho de Deus, que agora se encarna, se faz homem, com ênfase aí na fé que conduz à vida eterna. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
são chamados sinóticos por causa da sua semelhança, do seu conteúdo, da sua forma. O Evangelho de João, por sua vez, é teologicamente mais profundo e distinto no seu estilo. Juntos, os 4 evangelhos nos oferecem uma visão completa de quem é Jesus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Salvador do mundo. Então, os 4 faz aí um compêndio, né, que abre a nossa visão para quem de fato é Jesus, que é homem, que é Deus e que é Salvador do mundo. Tópico 3.2, a teologia joanina. Logo no início de seu evangelho, João identifica Jesus como o Verbo e afirma que o Verbo era Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. As mensagens principais do evangelho de João são Jesus Cristo, o Filho de Deus, fé, o outro Consolador, morte, ressurreição e vida eterna. Nós temos aí no livro de João, quando nós lemos o relato dele, nós notamos que a relação entre fé e vida eterna estão contidas, né, nessa teologia trazida por ele. Não há vida eterna sem fé. Fé e vida eterna são 2 coisas inseparáveis. No que se refere à teologia, João se diz testemunha dos milagres registrados em seu evangelho e testifica que Jesus é o Filho de Deus de fato. Os temas principais do livro de João, como descritos acima, são o Verbo divino, Jesus, né, como o Verbo divino. João apresenta aí Jesus como a expressão eterna de Deus. Ele diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, indicando sua divindade, eternidade, sua unidade com o Pai. Lemos que o Verbo se fez carne, revelando a encarnação, Deus habitando entre os homens. E um dos propósitos centrais do Evangelho de João é levar os leitores a crer nesse Jesus que é Filho de Deus. Ele declara, né, Jesus, no livro de João, ele declara sua filiação divina em várias ocasiões. Eu e o Pai somos um, João 10:30. E quando João traz esse título Filho de Deus, aponta para a sua natureza divina e a sua missão redentora. O segundo tema tratado no livro de João, no Evangelho de João, a fé como caminho para a vida, a palavra crer aparece mais ou menos 90 vezes no livro de João. O Evangelho enfatiza que a fé em Jesus é o meio para receber a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus em João 4:47. João, ele não visa apenas informar, mas inspirar fé. A fé que transforma na vida dos seus leitores. Terceiro tema, o Espírito Santo, o outro Consolador. Jesus promete o envio do Espírito Santo, chamado de o outro Consolador, João 14. O Espírito Santo, então, guiaria os discípulos em toda a verdade, lembraria os ensinamentos de Jesus e permaneceriam com eles para sempre. O quarto tema, a morte de Jesus. Jesus, então, é apresentado por João na crucificação como uma glorificação, não apenas como um sofrimento. Jesus entrega a sua vida de forma voluntária. Ninguém a tira de mim. Eu dou por minha própria vontade, diz Jesus em João 10:18. Então, ele não apresenta a morte de Jesus como um mero sofrimento, mas como um acontecimento glorioso.
Ele não está lá porque alguém o colocou lá. Ele está lá porque ele decidiu ir para lá. Porque a sua morte tem um propósito: a salvação de todo aquele que crê. Quinto tema tratado por Jesus, a ressurreição. João narra a ressurreição com detalhes e com testemunhos. Maria Madalena, Pedro, João, Tomé e os demais discípulos puderam constatar aí a ressurreição de Jesus lá em João 20. A ressurreição confirma essa divindade de Jesus e inaugura a esperança da vida eterna para os que creem. Porque Jesus, segundo a palavra, é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro de uma leva de pessoas que irão ressuscitar para viver eternamente ao seu lado na glória. Sexto tema, a vida eterna. Um tema repetido. A vida eterna não é apenas futura, mas presente para aquele que crê. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17. O Evangelho de João, portanto, é profundamente teológico. Ele é profundamente cristocêntrico. Ele é profundamente evangelístico. Seus principais temas apontam para o propósito final. Qual é o propósito final? Levar o leitor a crer e viver por meio do nome de Jesus. E para finalizarmos, tópico 3.3. João nos ensina a evangelizar. João 3,16 talvez seja o texto mais conhecido e mais usado na evangelização. Você consegue repetir ele junto comigo? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, esse versículo de evangelismo pessoal no Evangelho de João, registrado lá no versículo 16 do capítulo 3, talvez seja o texto mais conhecido mesmo e usado na evangelização. Nesse evangelho, nós podemos aprender muito sobre o modelo de Jesus para o evangelismo pessoal, como a quebra do preconceito social, o valor do perdão, o seu profundo amor pelos perdidos. João 3,16, ele é o coração da mensagem evangelística. Por quê? Porque esse versículo ele resume a essência do evangelho: amor, entrega, fé e salvação. Esse versículo mostra que a salvação só existe porque Deus amou. Esse versículo mostra que a salvação só existe porque Deus nos deu o seu Filho. Esse versículo mostra que a única maneira de me apropriar dessa salvação é crer. E esse versículo nos mostra que se eu me apropriar dessa salvação através da fé, eu tenho uma vida eterna. Isso mostra que o evangelismo ele nasce do amor de Deus e tem como objetivo a vida eterna para os que creem. O Evangelho de João traz o evangelismo em 3 perspectivas. O evangelismo com compaixão e inclusão, João 4,16, essa passagem tão conhecida nossa, né, de Jesus e a mulher samaritana. Jesus, nesse episódio, ele ultrapassa barreiras sociais, étnicas e religiosas ao conversar com aquela mulher samaritana, algo que era impensável para um judeu naquela época. Ainda mais uma mulher naquela condição. Ele revela sua condição sem condenar aquela mulher. E a conduz ao arrependimento, a conduz à fé. E nós temos lições importantes aí. O evangelismo ele deve quebrar barreiras, sejam elas
quais forem. Devemos enxergar a alma e o valor eterno da pessoa e não observar somente a sua aparência, as suas obras, o seu passado. Jesus nos mostra um evangelismo, além de um evangelismo que rompe barreiras, ele nos mostra um evangelismo com graça e com perdão. João 8, quando Jesus se depara com aquela mulher que foi surpreendida em adultério e ele diz: eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus então a liberta da condenação. O modelo de Jesus de evangelismo pessoal não é um modelo de acusação, mas de restauração, de transformação. Lições importantes que aprendemos é que o evangelho oferece perdão real. O evangelismo deve anunciar que ninguém está fora do alcance da graça. Ah, Jesus! Se as pessoas fossem olhar para mim, para as minhas ações, para a minha condição quando Jesus me encontrou, as pessoas não pregariam para mim. Mas pregaram. Pregaram porque o evangelho é lindo. Pregaram porque o evangelho da graça é maravilhoso. Ele alcança todas as pessoas que estão perdidas, que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, e ele alivia esse fardo. Nós temos também aí, nesse exemplo de evangelização de Jesus trazido por João, o evangelismo com amor profundo. E aí nós temos o João, capítulo 1 e o verso 11, que diz que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E mesmo rejeitado, Jesus amou os seus e continuou a oferecer a salvação. Esse amor, ele é insistente, ele é paciente, ele é sacrificial. Temos aí algumas lições importantes nesse evangelismo trazido por João. O evangelismo, ele requer esse amor constante mesmo diante das rejeições. É que nós devemos persistir em alcançar os pecadores, os perdidos, como o próprio Jesus fez. O Evangelho de João, ele não apenas apresenta a mensagem da salvação, ele mostra como Jesus evangelizava, com amor, rompendo barreiras, oferecendo perdão e nunca desistindo dos perdidos. Esse é o modelo que os discípulos de Cristo devem seguir nesse evangelismo, sobretudo pessoal. Concluindo, nossa segunda lição, o Evangelho de João revela que Jesus Cristo é a maior revelação de Deus e que o nosso relacionamento com Deus passa necessariamente por nosso relacionamento com Jesus Cristo. Louvemos então ao Senhor pela preciosidade da mensagem deste Evangelho ter chegado até nós e podermos desfrutar da vida em Cristo Jesus. Oh, meu querido, minha querida, que Deus possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária. Que o Espírito Santo, o outro Consolador, o nosso Consolador, possa te dar discernimento enquanto você estiver estudando. E que possa te lembrar do que você estudou quando você estiver ministrando essa aula. E que essa aula, mais uma vez, possa ser uma aula que venha acrescentar, venha edificar a vida dos seus alunos. E que você possa ser um instrumento poderoso de Deus, de transformação, de edificação, de amadurecimento para cada um dos seus alunos. Que Deus possa te abençoar. E até a nossa pré-aula de número 3, se Deus assim nos permitir. Boa aula para você do domingo. Deus te abençoe.